Bom, vamos lá então resolver aí as questões da prova, né? Então, a prova começava com esta expressão e eu solicitava que fosse feita a simplificação, né? Então, a gente precisa reduzir todos esses valores ao menor valor possível. Bom, aqui a gente percebe, né, que a gente tem vários conceitos diferentes, né? Então, a gente tem uma raiz cúbica, um número elevado ao expoente fracionário negativo e um número aqui elevado a expoente zero. Vamos resolver cada um deles à parte. Então, primeiro eu vou simplificar aqui este raiz cúbica de 32. Para simplificar isso daqui, é necessário fazer a fatoração do 32, né? Então, vou fazer aqui a fatoração do 32. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, se eu estou falando de uma raiz cúbica, vou tentar juntar grupinhos de 2 aqui. Então, eu tenho 2 ao cubo aqui e 2 ao quadrado aqui. Então, eu sei que 32 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Ou seja, eu posso colocar aqui dentro da raiz cúbica 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. E esse primeiro 2 ao cubo aqui, ele acaba saindo da raiz. Então eu vou ter 2, né, vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Bom, aqui eu ainda posso fazer mais uma alteraçãozinha, mas vou deixar assim por enquanto. Agora eu vou trabalhar com a fração, que é o 2 elevado a menos 2 terços. Então eu vou ter aqui 2 elevado a menos 2 terços. Se o expoente é negativo, já significa que eu estou pegando o inverso do número. Então, o inverso de 2 é meio, ou 1 sobre 2. E isso daqui, então, elevado a 2 terços. E o 2 terços é um expoente que indica uma raiz, né? Onde o denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando. Então, isso daqui significa dizer que eu tenho meio ao quadrado na raiz cúbica. Tenho raiz cúbica aqui e tenho raiz cúbica aqui. Vou resolver essa continha aqui. Então, raiz cúbica de 1/4. E vamos deixar assim. E por fim, a gente tem aqui o 2 terços elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Então, este cara aqui não vai ser útil para nada, né, na conta. Então, ele vai se tornar 1 e 1 multiplicado por qualquer coisa não altera o valor. Vamos montar o que a gente tem aqui. Ó, vou passar uma cobrinha aqui e vamos continuar aqui desse lado. Então, quem é que sobrou? Sobrou aqui, ó, o 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 ao quadrado multiplicado por raiz cúbica de 1/4. Bom, se eu estou multiplicando duas raízes de mesmo índice, eu posso manter a raiz e multiplicar os radicandos. Então, esse 2 aqui continua do lado de fora, vai multiplicar agora raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 1/4.
2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 quarto vai dar 4 quartos, né? E 4 quartos é a mesma coisa que 1. Então isso daqui vai me resultar em 2 vezes a raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de 1 é 1 mesmo. Então vai ficar 2 vezes 1 e me resulta em 2. E essa daqui era a resposta da primeira questão. Bom, fazendo agora a segunda questão. Então, começo aqui com a letra A, onde eu tenho 13 elevado a 19, dividido por 13 elevado a 17. As bases são iguais e estão associadas com uma divisão, então eu posso aplicar a propriedade de manter a base e subtrair os expoentes. Então, 19 menos 17. Vai ficar 13 elevado ao quadrado, que é 169. Aqui eu tenho 10 vezes 7 elevado ao quadrado. Lógico que você pode fazer, né? 10 vezes 7, 70, elevado ao quadrado, que vai dar 4.900. Ou você pode fazer a propriedade também de dividir isso daqui em duas potências separadas. Então vai ficar 10 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 7 ao quadrado, 49, 100 vezes 49, 4.900. Qualquer um dos dois jeitos daria o mesmo resultado. Aqui eu tenho potência de potência, então 2 ao quadrado e esse resultado está elevado à quarta potência. Então eu vou aplicar a propriedade de multiplicar os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 2 vezes 4, que vai ser então 2 elevado a 8, e 2 elevado a 8 é 256. E por fim, aqui a gente tem um combo de coisas, né? A gente tem aqui uma raiz e a gente ainda tem aqui potência de potência. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Vamos começar transformando essa raiz de 7 aqui em expoente fracionário. Então eu vou ter 7 elevado a meio. Isso tudo está elevado a 1. E isso tudo está elevado a 4. Pela propriedade de potência, que foi a mesma que eu utilizei aqui em cima, eu vou manter a base e vou multiplicar todos os expoentes. Então, meio vezes 1 vezes 4. Isso aqui vai dar 7 elevado a 4 meios, que vai ser a mesma coisa que 7 ao quadrado, ou seja, 49. Ok? E estes eram os resultados dessas questões. Bom, vamos lá, resolvendo agora essa questão que pedia para simplificar as raízes. Raiz quadrada de 54, raiz quadrada de 24, raiz quadrada de 96 e efetuar então as operações algébricas que estão indicadas aqui, né? Uma soma e uma subtração. Não tem como fugir de fatorar esses números. Então, vamos começar aqui com o 54. Dividindo por 2 vai dar 27. Não dá mais por 2, vou fazer por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2. Vou deixar assim por enquanto. Vou fazer o 24. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Então aqui eu vou ter
3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E agora o 96. 96 dividido por 2 vai me dar 48. 48 dividido por 2 vai dar 24. 24 dividido por 2 vai ser 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. E 3 por 3, 1. Ou seja, vai ser 3 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Percebe que eu tenho 3 e 2 em todas as fatorações. Eu tenho 3 aqui, 2 aqui. 3 aqui, 2 aqui. 3 aqui, 2 aqui. Só coloquei o primeiro e o último, só para deixar igual. Então, eu posso pegar já um 3 e multiplicar por um 2, porque eu sei que este fator ele vai ser comum a todos, ou seja, o 6. Então, eu vou ter 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui. E quando eu tiro esses dois caras aqui de todas as fatorações, eu percebo que eu só vou ficar com números iguais. Aqui eu vou ficar com 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Aqui eu vou ficar com 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. E aqui eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4, 4 ao quadrado. Então, vou reescrever as raízes agora usando esses valores que eu encontrei. Então, raiz de 54 vai ficar raiz quadrada de 6 vezes 3 ao quadrado, mais raiz de 24 vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, menos raiz de 96 vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado. E com isso eu posso cortar aqui, tirar para fora da raiz os números que estão elevados ao quadrado. Então aqui saiu 3, aqui saiu 2 e aqui saiu o 4. E mantenho o raiz de 6. Então 3 vezes raiz de 6 mais 2 vezes raiz de 6 menos 4 que saiu vezes raiz de 6. Como é tudo vezes raiz de 6, eu posso somar essas coisas. Então eu tenho 3 raiz de 6 mais 2 raiz de 6 vai me dar 5 raiz de 6. 5 raiz de 6 menos 4 raiz de 6, eu vou ter então 1 raiz de 6, ou simplesmente raiz quadrada de 6. E era essa a resolução dessa questão. Fazendo agora a questão que tem as racionalizações de denominador. Então, a primeira é bem simples, né? 9 dividido por raiz quadrada de 6. Então, basta multiplicar aqui por raiz quadrada de 6 no numerador, raiz quadrada de 6 no denominador. Isso daqui vai dar no numerador 9 raiz quadrada de 6 e no denominador raiz quadrada de 6 ao quadrado. Raiz quadrada de 6 ao quadrado vai cortar, então eu vou ter 9 raiz quadrada de 6 sobre 6. E isso daqui eu posso simplificar por 3, que vai me resultar em 9 dividido por 3 é 3, raiz quadrada de 6. 6 dividido por 3 é 2. Então, 3 raiz quadrada de 6 sobre 2. Esta segunda questão, você teria que racionalizar ela mais de uma vez, né? Porque aqui eu tenho uma raiz cúbica. Então, se eu só multiplicar uma vez por raiz cúbica de 2, o numerador vai continuar com raiz cúbica de 2, porque vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, eu preciso multiplicar mais uma vez.
ok? Então, no numerador eu vou ter 8 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. E no denominador, aí sim, ó, raiz cúbica de 2, 3 vezes. Ó, uma vez, duas vezes, 3 vezes. Então, elevado ao cubo. Raiz cúbica elevado ao cubo vai matar a raiz. Então, o numerador já ficou livre, né? Esse 2 já sai para fora. E aqui no numerador a gente vai precisar modificar um pouquinho, né? Eu tenho uma raiz cúbica de 2 multiplicando outra raiz cúbica de 2. Então eu posso manter a raiz e multiplicar os radicandos. Então eu vou ter 8 vezes raiz cúbica de 2 vezes 2. Isso aqui vai me dar 8 raiz cúbica de 4 sobre 2. E isso daqui eu ainda posso simplificar por 2. Que vai me resultar em 8 dividido por 2 é 4. Raiz cúbica de 4. 2 dividido por 2 é 1. Então o denominador desaparece. E este daqui era o resultado. Infelizmente a gente não consegue reduzir mais. E agora aqui a última questão de racionalização. Neste caso eu tenho uma subtração de duas raízes. Mas poderia ser de uma raiz só com um outro número, ou mesmo poderia ser uma soma de duas raízes ou de uma raiz com outro número. Independente, eu vou multiplicar aqui pela mesma expressão, só que com o sinal trocado. Então eu vou ter raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. E aqui raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Vamos fazer passo a passo. Vou resolver primeiro o numerador. Então, eu vou ficar com 5 raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Eu tenho um termo que está multiplicando uma soma. Então, aqui eu tenho que fazer distributiva. Então, eu vou ter 5 vezes raiz quadrada 5 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Eu vou ter 5 raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 5. Mais 5 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu vou ter 5 raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 2. Aqui eu posso juntar as raízes porque elas têm o mesmo índice. Então, eu vou ficar com 5 raiz quadrada, né, de 2 vezes 5. Mais, aqui também é a mesma coisa. 5 raiz quadrada de 2 vezes 2. Lógico que isso aqui vai ser da raiz, né? Aqui eu coloquei esse quadrado aqui, mas nem precisava, né? Aqui eu vou ter, então, 5 raiz quadrada de 10 mais 5 raiz quadrada de 4. Vai me dar 5 raiz quadrada de 10 mais 5 vezes 2. Isso aqui vai me dar 5 raiz quadrada de 10 mais 10. Só para não confundir, vamos escrever como 10 mais 5 raiz quadrada de 10. Isso foi só o numerador. Agora vamos fazer aqui o denominador. Fazendo por produtos notáveis, a gente tem a multiplicação da soma pela diferença, que seria então o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas a gente vai fazer aqui passo a passo. Então eu vou ter aqui raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Distributiva.
Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Eu vou ter aqui raiz quadrada de 5 ao quadrado. Agora, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Vou já multiplicar os radicandos. Vou ter raiz quadrada de 10. Agora eu vou ter um termo negativo por um termo positivo. Então vai ficar menos. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 vai dar a mesma coisa. Raiz quadrada de 10. E aqui, né, menos raiz quadrada de 2 vezes mais raiz quadrada de 2, eu vou ter menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aqui o 5 vai sair da raiz, então vai ficar o 5 livre. Raiz quadrada de 10 vai cortar com menos raiz quadrada de 10. E o 2 vai sair aqui da raiz, porém com sinal negativo. Então vai ficar menos 2. 5 menos 2 é 3. E esse vai ser o denominador. Então, o resultado que eu vou colocar aqui vai ser 10 mais 5 raiz quadrada de 10 sobre 3. Só isso. Agora resolvendo a última questão, que envolvia uma expressão um pouquinho mais elaborada. Parece assustador no começo, né? Mas é bem fácil de resolver quando a gente lembra das propriedades de radiciação. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de uma raiz quadrada de uma raiz cúbica. Vou colocar os índices aqui, ó, raiz quadrada de raiz cúbica de 32. E aqui eu tenho uma raiz cúbica de uma raiz quarta. E aqui eu tenho uma raiz de índice 24. Vamos primeiro aglutinar todas essas raízes, né? Como que eu faço isso? Vou trabalhar com essa daqui. Então, eu vou pegar uma raiz e vou multiplicar todos os índices anteriores. Então, eu vou ter 2, que é esse daqui, vezes 2, que é esse daqui, vezes 3, que é esse aqui. E o radicando continua aqui 32. Vezes. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse outro termo. Deixa eu colocar com uma cor diferente. Então, vou ter o 16 aqui. A raiz, que vai ser de 3 vezes 4. Peguei esse índice, multipliquei por esse índice. E o raiz de 24, vamos deixar ele aqui intocado, por enquanto. Raiz de índice 24. Ok, vou fazer essas multiplicações para descobrir o novo índice. Então aqui eu vou ter 32. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então a raiz de índice 12 vezes 4 vezes 3 é 12 também. Então outra raiz de índice 12. E aqui fica a raiz de índice 24, de 2 à sexta. Agora, o caminho mais rápido que eu acho é reduzir tudo isso, todos os radicandos, para uma mesma base. No caso, uma base de 2. Então, eu sei que 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. E o 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou reescrever isso daqui como raiz de índice 12 de 2 elevado à quinta, vezes raiz de índice 12 de 2 elevado à quarta, vezes raiz de índice 24 de 2 elevado à sexta. E agora eu posso converter tudo isso para expoente fracionário. Então vai ser base 2, o expoente vira numerador, o índice da raiz vira denominador. Vezes aqui 4 sobre 12 vezes 2 elevado a 6 sobre
24. E isso daqui é só somar, né? Porque as bases são iguais e elas estão multiplicando. Então eu posso conservar a base e somar os expoentes. Aqui, só para a gente não ter que fazer, né, conversão de fração, eu vou simplificar essa fração aqui. Vou dividir ela por 2 para ficar aí com 3 sobre 12. Então, vou reescrever, ó, eu vou ter 2 elevado a 5 sobre 12, vezes 2 elevado a 4 sobre 12, e agora 2 elevado a 6 dividido por 2, 3, 24 dividido por 2, 12. Estão todos com o mesmo denominador, eu posso somar. Então, denominador 12, 5 mais 4, 9, 9 mais 3, 12. Olha só. 12 dividido por 12 é 1. Então, 2 elevado a 1. E isso aqui me resulta em 2. Então, tudo isso dava 2. E é este o resultado, então, dessa questão.